Não dá para mudar o comportamento de outra pessoa. O que nós podemos é mudar o nosso comportamento em relação ao comportamento de outra pessoa. E para falar hoje sobre o Manual da Mente Humana, eu tenho uma convidada muito especial, uma especialista no assunto. Michele Arruda, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Daniel. Sempre muito bom falar com você. O prazer é todo meu. Você sabe, Michele, que eu falo para todo mundo que você foi a minha melhor aluna do Academy. O pessoal vai entender o porquê. Com Hum, todo respeito aos meus outros queridos alunos, mas a Michele, desde a sua primeira apresentação no palco, já foi uma referência para toda a turma. E hoje também uma referência para os seus alunos, uma jornada como facilitadora, que a gente vai conversar sobre isso. Mas, Michele, me fala, basicamente, o que é a PNL? Essa sigla, que para muitos é algo novo, o que significa a PNL? É uma sigla e vem de Programação Neurolinguística, que é uma abordagem que estuda a relação que existe entre a mente, a linguagem e os comportamentos que a gente adquire ao longo do tempo por meio das experiências que a gente vive. Para simplificar aí esse conceito, a gente costuma dizer que a PNL é como se fosse o manual da mente, porque é por meio dela que a gente consegue entender por que faz as coisas da forma que faz. E também, por meio disso, você consegue otimizar esses processos. Aí também você consegue entender como o outro funciona. E aí que a mágica acontece, porque você consegue entender como o outro funciona, como você funciona, logo você tem melhores relacionamentos e uma melhor abordagem até na comunicação com as pessoas. E como que surgiu esse interesse na mente humana? Do nada, assim, como que foi essa virada de chave? Do nada. Eu vou no freestyle. Na verdade, quando eu comecei o curso de oratória, eu vi que tinha muito esse assunto de PNL no curso de oratória. E como eu sou muito curiosa, sempre fui muito curiosa para entender como funciona a organização da minha mente mesmo. Eu comecei a entender sobre cada coisa que eu ia lendo sobre PNL dentro do curso. E aí eu falei, eu preciso me especializar nisso, porque realmente foi muito interessante para mim. Comecei a ver que as pessoas funcionam de uma forma X e eu não concordava com aquilo, e a PNL, só a própria PNL, os pressupostos dela, que a gente chama de princípios da PNL, norteiam a forma como a gente deve encarar como o outro funciona. As pessoas são feitas de percepções, são feitas de experiências, de traumas. Costumo falar que a gente é um amontoado de traumas, vivências, experiências, emoções, e cada um tem a sua. E por que que eu não consegui entender por que que as pessoas funcionam dessa forma? Aí eu comecei a ter mais empatia, comecei a me comunicar melhor, e aí mudou toda a minha vida. Por que você procurou um curso da Vox, Michele? Você fala tão bem, sempre já nasceu com esse dom? Como é que foi? Por que você procurou o nosso curso? Nasci sim, eu nasci pronta. Quem vê assim não imagina, mas eu era uma pessoa que tinha uma comunicação um pouco mais agressiva. Eu falava muito incisivamente, querendo impor as coisas em que eu acredito. Então, eu procurei o curso da Vox por isso mesmo, porque eu queria entender sobre pessoas. Até na profissão que eu atuo, que é como corretora de imóveis, e na época eu estava buscando me especializar nisso, eu procurei a Vox por causa disso, porque ela me ajudaria a entender como funciona a mente das pessoas, como cliente, como funcionário de empresa, como família, como o social em que a gente vive. Então, quando eu busquei a Vox foi por causa disso, para poder me comunicar melhor, porque sempre vinha pessoas falando assim: "Nossa, como você é brava falando, Michele, você está sendo grossa". E eu não estava, era só a maneira como eu me expressava. Mas aí no curso da Vox aprendi como modular a voz, como tratar o outro melhor. Foi só aprimorando e melhorando a minha vida. Michele, você falou sobre descobrir como a mente humana funciona. Você descobriu? Tem essa receita pra gente? Como que a mente humana funciona? A PNL, inclusive, ela é pautada por psicologia, neurociência. É uma das habilidades aí que a gente vai estudando para poder entender como que funciona a mente humana. Então a gente sim consegue ter alguns entendimentos ali sobre o funcionamento da mente e consegue otimizar esses processos mentais que a gente vai construindo ao longo da nossa jornada, nosso caminho de vida. Então sim, consegui entender muito de como funciona a mente e principalmente o básico para poder tratar a outra pessoa como eu gostaria de ser tratada. Eu falo que o ser humano ele repete um padrão. Aquele aluno que chega atrasado, ele sempre chega atrasado. O que é pontual sempre chega cedo. E é assim, o ser humano tem uma certa programação. Ele segue
Um padrão. Um padrão. Exatamente. Nós somos feitos de padrões de comportamento. E por que que isso acontece? Hoje mesmo eu fiz essa analogia. Quando a gente nasce, a gente é como se fosse uma folha em branco. E essa folha em branco, com o passar das experiências que você vai adquirindo ao longo da vida, é registrado, impresso ali, uma marca. Seja de um trauma que você passou, que você viveu, seja de uma experiência que não foi tão boa, ou de experiências boas. Por isso que eu falo que a gente é esse amontoado de várias coisas que aconteceram. Essa folha em branco, ao longo da vida, ela vai sendo preenchida com essas informações. E são essas informações que criam esses padrões comportamentais. Porque o padrão comportamental nada mais é do que uma ação que começou lá atrás e você foi repetindo, 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 virou um hábito e esse hábito se tornou um padrão. O padrão é inconsciente. O padrão você simplesmente faz e não sabe por que faz, mas faz. E é exatamente porque você passa uma vida fazendo algumas coisas que imprimem isso na sua mente e você simplesmente continua. É como quando você aprende a dirigir. Ou como quando você é criança e você aprende a amarrar o cadarço do seu sapato, que sua mãe está ali te ensinando, ou seu pai, ou seu responsável, olha, meu filho, coloca ali a orelhinha do coelhinho, a orelhinha do coelhinho do outro lado, aí você dá o lacinho e faz. Quando você está começando a fazer, você vai fazendo, lembrando desse mecanismo que a sua mãe está te ensinando. Nas próximas semanas, você já está fazendo, conversando, ouvindo música, cantando. Então é uma coisa realmente interessante de entender como que são esses processos da nossa vida, mas sempre por um padrão que foi ali uma ação repetida vez após vez. Michele, eu peguei até um gancho com a nossa aula 14, antiga aula 14 do Academy, sobre percepção, hoje é a aula 25, que tem os níveis do aprendizado. Esse nível que você falou do cadarço é aquele quarto estágio, que é fazer no automático, a competência inconsciente, quando você nem lembra que eu preciso mais fazer o coelhinho, é apenas dar amarrar o tênis. Sim. Assim como a modulação de voz, você falou que num primeiro momento era uma modulação mais agressiva, mais incisiva, e agora você nem precisa mais se preocupar, eu tenho que baixar um pouco o tom, ou ter uma comunicação um pouco mais agradável, mais empática. Em quais áreas que a PNL quais são os benefícios e quais áreas que a gente pode atuar na PNL? Bom, os benefícios são muitos e óbvios até, né? Melhora na comunicação é o maior deles de longe, porque você passa a ter um negócio que a gente chama de empatia. A empatia é um dos pontos fortes aí da PNL, porque ela ensina a gente a entender que o outro funciona de uma maneira diferente e não errada, Uhum. como a princípio a gente costuma achar que é. Não existe certo e errado para programação neurolinguística. O que existe é a percepção que cada um tem de um mesmo assunto. Então, eu costumo dizer que existem três verdades: a de uma pessoa, da outra pessoa e a verdade em si. Quando você entende isso, você não fica tentando enfiar a goela abaixo da pessoa a sua verdade, porque você entende que a outra pessoa é daquela forma. Então, vai melhorando muito a forma como você se comunica com a outra pessoa, e nisso a PNL é excelente. Costumo dizer também que a PNL é uma programação neurolinguística que é voltada para a comunicação, então a gente fala que ela é uma comunicação avançada, exatamente porque ela faz com que a gente entenda tanto como o outro funciona, que você livra o julgamento de si. Quando você se livra do julgamento, você traz para você a empatia. E é exatamente isso a proposta da PNL, no caso da comunicação. Porém, ela também abrange outras áreas e você consegue melhorar a sua própria vida fazendo técnicas. Técnicas, por exemplo, de rapport, que a gente fala na comunicação, que é você trazer de volta. O rapport é uma técnica que, essencialmente, ela significa isso do francês, trazer de volta, ou gerar uma conexão com a pessoa que você nem conhece. Como que você faz isso? Chamando a pessoa pelo nome, fazendo um elogio sincero, tendo uma escuta ativa, ou mesmo quando você busca alguns pontos em comum com a pessoa, só para ela confiar mais em você, isso é rapport. Então, tudo que funciona é PNL, inclusive o rapport, porque funciona quando você não conhece a pessoa e você está ali trazendo ela para o seu mundo, fazendo a conexão criar-se ali. Então, isso é muito interessante. Agora, outros pontos, porém, por exemplo, são você, numa situação de conflito pessoal, você consegue escolher que estado acessar. Por isso que a gente fala que é o manual da mente humana, porque a gente consegue sair de um estado pura e simplesmente porque você escolheu não estar naquele estado mais. Essa é uma técnica que eu gosto muito que se chama ancoragem.
E quando a gente instala âncoras na nossa mente, fica muito mais fácil de você conseguir acessar aquele estado. Porque as âncoras que a gente instala são o seguinte, vou dar um exemplo para simplificar, porque eu gosto é da simplificação. Imagina que você tá passando num cemitério meia-noite, sozinho, Uhum. desacompanhado, só você e Deus. E de repente te vem aquele medo que é inconsciente do ser humano, a gente sente medo das coisas, né? Então, quando você está passando ali em frente ao cemitério, o que que você faz? Já se benze. Ou você usa algum outro tipo de estímulo externo para você poder acessar um estado interno diferente que você queira no momento. Então, quando a pessoa faz esse sinal aqui da cruz, é um dos estímulos que a pessoa utiliza como uma âncora para acessar esse estado interno de paz, de proteção e segurança. E as âncoras, elas existem aos montes, tanto benéficas quanto maléficas, né? Só que a gente tem que aprender a usá-las intencionalmente, para buscar estados que a gente queira, para sair de um estado que não é tão desejado no momento. Então eu falo que a PNL, ela te ajuda a realmente entender como você funciona e como você pode se reprogramar para você ter o estado que deseja. Você falou sobre ancoragem, Michele. Foi algo que mudou a minha vida, a minha percepção. Eu até faço uma analogia também, que uma ancoragem é como se fosse um interruptor. A luz está apagada. Qual que vai ser como você vai acender a luz nesse momento? Qual que vai ser esse estímulo? Eu só descobri, a teoria era ótima, mas não é Uhum, fácil identificar a sua ancoragem. sim. Eu só fui descobrir a minha quando eu dei a aula pela terceira vez. Eu até ficava com medo. Nossa, se um aluno me perguntar qual que é a minha ancoragem, eu não vou saber responder. Mas eu descobri na prática. Eu lembro que foi numa quinta-feira à noite. Antes disso, à tarde, eu tinha feito uma palestra sobre autoestima para 1.000 pessoas. Eu cheguei ali, estava tranquilo, super confiante, mas eu estava esperando uma palestra anterior acabar. E ali foi me dando uma certa ansiedade. Ali para esperar, fiz aquecimento vocal, tomei água algumas vezes. Quando chegou o meu momento, eu estava um pouco mais agitado. Cheguei lá, fui passar minha apresentação e estava tocando uma música, o Alok. Eu comecei a dançar, fui relaxando, foi incrível, um dos melhores dias como palestrante. Cheguei na escola totalmente exausto. Baixou aquela adrenalina, Uhum. eu sentei na cadeira, tinha aula à noite. Falei, como que eu vou buscar essa energia agora? Tomei um cafezinho, mas pus uma música. Coloquei um Seu Jorge, comecei também a dançar, estimular, mandei um vídeo no grupo da turma. Refletindo sobre o dia, durante a dinâmica, eu falei, caramba, eu estava nervoso, agitado. O que que me acalmou? A A música. música. Eu estava cansado, Capenga. desanimado. O que que me estimulou? A A música. música. Abriu a minha mente. Falei, caramba, a minha coragem é a música. Uhum. Então hoje, se eu não tenho um dia tão legal, no dia seguinte tem aquela playlist específica que vai me Impulsionar. impulsionar. Mas para cada Sim. pessoa é um estímulo diferente. Foi como Sim. você disse em relação ao cemitério. Uhum. É fácil identificar essa ancoragem? Descobrir qual é a ancoragem? Não é fácil descobrir, mas a gente pode lembrar aqui que a ancoragem é um estado intencional que você pode criar. A gente consegue instalar uma âncora na nossa mente pura e simplesmente fazendo uma jogadinha ali de auto-hipnose. Que a hipnose ela está muito associada à programação neurolinguística. Uhum. Inclusive, muitos terapeutas utilizam a PNL junto com a hipnose para poder acessar um estado de frequência mais baixa, uma frequência cerebral mais baixa, para poder se instalar melhor no subconsciente. Então, por exemplo, quando eu faço. Tem as âncoras conscientes, né? Por exemplo, assim, uma bem simples para o pessoal entender. Quando eu tô muito triste, eu passo um batom, olho no espelho e falo: Nossa, uau, que maravilhosa! Eu não precisei de muita coisa, eu só passei um batom, Uhum. entendeu? É uma âncora que te fez acessar um outro estado interno para mudar um estado que você estava e que não era muito agradável. Agora, uma âncora intencional, que a gente costuma fazer na PNL, por exemplo, existem várias formas, lembrando, porque a PNL é pura reprogramação mental. Uhum. Simples fato de você se colocar nessa frequência mais baixa e você conseguir acessar o seu subconsciente, entender como você vai acessar um outro estado, por exemplo, um casamento, uma tarde de verão, um momento que você passou numa cachoeira com os amigos seus, aquele você quando você traz para sua mente e lembra daquele momento, aí você vai lembrar com todos os seus sentidos, porque a PNL fala muito sobre os sentidos, exatamente porque eles são os nossos canais de acesso. É por meio deles que você
aprende as informações. É por meio deles que você registra os seus traumas. Então, o seu trauma, alguma coisa, uma experiência que você viveu que foi boa ou foi ruim, foi porque você viu, ou porque você ouviu, ou porque você sentiu. Sabe aquele negócio de, ai, cheirinho de bolo da avó? Então, são emoções que você sempre traz para a mente. E a âncora você faz da mesma forma. Quando você quer instalar uma âncora intencionalmente, você vai fazer isso. Você vai entrar nesse estado de relaxamento, respirando profundamente, até você ficar relaxado. E quando você estiver relaxado, acessa uma memória sua antiga muito boa. E aí você busca com todos os seus sentidos o que você sentiu, o contato, se pegou na mão de uma pessoa, o cheiro que tinha no ambiente, o que você viu, as cores, os sons. E aí quando você consegue acessar esse estado, acorda do transe. Dá um tempinho ali, conta até 3 e volta desse transe. Voltou do transe, você vai ver que quando você instala essa âncora, pode ser um simples estalar de dedos. E aí você estalou os dedos, você lembra daquela situação que você passou que foi muito boa. Então, quando num próximo momento você tiver numa situação de perigo, o que você acha, né? Seu cérebro acusa que é uma situação de perigo, como, por exemplo, falar em público, você estala o seu dedo e você vai acessar aquela sensação toda daquele momento bom que você viveu. Isso é instalar uma âncora intencionalmente. Existem as âncoras que não são intencionais, como você descobriu que a sua é a música. E a música realmente acessa esse estado. E a gente fica feliz ou fica triste. Porque se você escuta uma música triste no momento que você tá triste. Já dá aquela deprê. Não no meu caso, que eu não tenho essa recordação, mas tem pessoas que realmente têm essa ancoragem negativa. No meu caso, eu descobri que é totalmente auditivo. E no seu caso, qual que é a sua âncora, Michele? Eu sou muito auditiva também, mas eu utilizo várias âncoras, inclusive a de passar perfume. Ah, tô triste, passo... Nossa, como não, né? Ou então passar um batom. Mas o perfume é uma coisa assim, porque ele acessa aquele estado de fragrância. É igual o cheiro do bolo da avó, de fubá. Eu já me lembro da minha avó, eu lembro da cor do cabelo dela. Eu me lembro da cor do olho dela fazendo pra mim. Então, assim, até por meio do cheiro, né, do olfato, a gente consegue remeter a essas recordações. Então, sempre que eu uso um perfume que eu gosto muito, nossa, parece que eu acesso um estado interno. Parece não, realmente isso acontece. E aí eu tô pronta pra viver, tô pronta pra vida. Pronto, agora acabou tudo, agora o negócio começou. Agora eu entrei pro jogo. Michele, falamos sobre várias aulas da Vox. Ancoragem, percepção, PNL, rapport. Vamos lembrar da Michele como aluna ainda. Qual foi a sua favorita? Você falou, meu Deus, aquela virada de chave. Quando você falou assim, valeu realmente o investimento que eu fiz. Caramba, nossa, agora você me pegou, hein? Uma só, vai. Eu sei que tem tantas. Nossa, tem muitas, muitas. Uma aula que eu gostei muito foi de contato visual. Aula 3. Aula 3. Agora, a aula de naturalidade também é uma aula que me pega muito. Que eu, assim, nunca tive tanto problema em ter naturalidade, mas é uma aula que eu gosto de ensinar. Provavelmente porque era uma aula que eu gostava muito na época que eu era aluna. Porque quando você fala sobre naturalidade, é imprimir a sua personalidade, não você ser uma outra pessoa. Não você olhar assim com afinco para uma pessoa e falar, eu preciso ser essa pessoa. É você trazer a sua personalidade e ser natural dentro dela. E então eu sou natural dentro da minha personalidade. Claro que foi uma personalidade que eu fui moldando ao longo do tempo aí, da minha vida, mas a naturalidade é uma coisa que me comove. Porque eu vejo que as pessoas, elas conseguem acessar vários estados e ser o que elas vieram para ser quando elas têm nessa naturalidade. É legal ver isso. São 2 aulas que eu gosto muito. Legal. Michele, eu pude acompanhar toda a sua jornada como aluna. E agora como facilitadora, o que mudou? A visão da Michele em sala de aula, sentada na cadeira, se preparando para as dinâmicas e agora conduzindo na sua segunda turma. Acabou de fazer a aula 11, a famosa aula 11. A famosa aula 11. Foi tão citada aqui nos podcasts. É por isso que eu nem falei sobre ela. É uma aula marcante, passei por ela recentemente como facilitadora. Não é uma aula tão fácil de conduzir, exatamente porque são várias emoções que se misturam ali, mas você vê que é um momento de entrosamento de todo mundo e em que parece que as pessoas estão se descobrindo ou se redescobrindo. E aí você se vê de uma outra forma, e quando você começa a ver no outro como ele está funcionando, como que foram os processos dele, você fala, caramba, a pessoa passou por isso, eu me identifico com isso, e aí você consegue até ter uma empatia muito melhor pelo outro. As coisas se encaixam. Ah, total. É uma aula que as coisas se encaixam. E você vê que isso acontece com todos.
né. Então é uma aula, assim, realmente excepcional. Mas eu gosto de todas as aulas da Vox, você sabe que eu sou suspeita para falar, né. E para quem está iniciando também a sua jornada como facilitador da Vox, fala uma dica, algo que você tem como maior desafio, que vem aprendendo nesse início de jornada. É desafiador, né, eu costumo falar que existiu a Michelle enquanto aluna e existe a Michelle agora enquanto facilitadora. Eu me cobro bastante, mas eu também comemoro cada coisinha que eu faço e cada degrau que eu subo na escada. Isso é sensacional. Isso é uma coisa para as pessoas olharem e falarem: "Caramba, eu estou vencendo". Porque a gente, por natureza, a gente tem isso de não ficar comemorando as pequenas vitórias. Então, toda vez que eu fui e me desafiei, coisa que eu não gostava de fazer antigamente, só depois de começar a entender sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, que eu comecei a entender que a gente tem essa necessidade de crescer. Porque se a gente não está evoluindo, a gente está regredindo. Não está ficando no mesmo lugar porque não existe crescimento linear. Então, e ali, enquanto eu sou facilitadora, eu me descobri enquanto líder. Me descobri como líder, coisa que antes eu também relutava muito para ser. Hoje eu sei que tem pessoas que se espelham em mim, hoje eu sei que tem pessoas que quando eu venço, eu estou trazendo para o meu lado, eu estou fazendo vencer junto. Então hoje eu tô ali, hoje eu entendo o que você sente. Não é tão fácil ser facilitadora, mas é um desafio muito bom de encarar, porque você participar da transformação de outra pessoa, isso é sensacional. Coisa que eu também não fazia antigamente, né? Tentava ali da melhor forma possível ser um ser humano, mas hoje eu entendo que eu estou seguindo a minha missão de alma. E isso é bom demais. Isso a gente fala que não tem preço, né? Tanto que professor, você sabe como que ganha no Brasil. Eu não acredito que ninguém seja professor única e exclusivamente por causa de dinheiro, porque vai se frustrar. A gente segue mesmo essa linha de querer ensinar, porque a gente ama ver a transformação do outro e participar disso. Quando eu era aluna, você participou da nossa transformação e você lembra o quanto que as pessoas te amavam, né? E eu não era diferente disso. Sempre que eu tinha oportunidade, estava ali. Vai, Daniela, dando seda pra você. Porque você realmente era demais. Hoje eu vejo os alunos fazendo isso pra mim. Ai, a melhor facilitadora. Talvez eu nem seja, e nem é o título que eu busco, de ser a melhor. Mas participar da vida da vida da pessoa e da transformação dela, isso é demais. Quando alguém me pergunta qual a melhor turma, a sua. Qual o melhor facilitador, o seu. Porque é aquela bom. pessoa que você tem como referência, é a turma que você está conectada. Você falou sobre remuneração. Eu tenho até uma camiseta bem bacana, duas, uma rosa e uma azul. Eu conheço. Me tornei professor pela fama e pelo dinheiro. Lógico que contém ironia, Sim. mas o nosso reconhecimento, é isso que você falou, não tem preço. Não tem. No comercial, você trabalhando com vendas, tem você ganha comissão, você tem possibilidades de ganho bem maior do que como professor. Sim. Mas não vai ter esse reconhecimento. Isso não tem preço de fato. Não tem. E eu vou te falar que até mesmo as meninas do comercial, que a gente sempre conversa, elas falam pra mim sobre esse retorno que elas têm do pessoal falando: nossa, mas você me atendeu tão bem. Então a transformação que você faz na vida do outro, às vezes é muito sutil. E a gente tem que estar atento a isso também, sabe? Então eu vejo que até a vida delas, no comercial, que ganha mais do que a gente, é transformada por meio da comunicação, porque elas passam a se comunicar melhor com as pessoas, com os clientes, e eles passam a entender como que funciona essa comunicação. Então, para todo mundo tá bom. Com certeza. Michelle, eu já recebi muitos depoimentos de alunos, principalmente da nossa turma Sem Fronteiras, que a Vox é uma terapia coletiva. Aqui você relaxa, você desabafa, aquele momento, aquela válvula de escape. Sim. A PNL também é uma terapia? A PNL, isso é uma divergência, tá? Existem pessoas que acreditam... Polêmica. Polêmica. Tem gente que acredita que é, tem gente que não. A PNL, na verdade, ela é uma abordagem. Ela é uma abordagem feita de várias técnicas, exatamente para você poder reprogramar a sua mente e o seu comportamento. Mas, como eu falei para você, no curso que eu fui fazer, intensivo, de Practitioner em PNL, depois de Master em PNL, esses cursos você encontra muito terapeuta. Muito, mas é muito mesmo, exatamente porque eles usam na terapia
a PNL para poder otimizar muito mais rápido esses processos das pessoas. Porque, às vezes, uma mesma pessoa que está fazendo ali uma terapia com um psicólogo, única e exclusivamente com algumas abordagens psicológicas que a gente conhece, né? Terapia cognitivo-comportamental, alguma coisa assim, não me lembro direito dessa. Mas algumas terapias que são feitas da psicologia, elas vão utilizar muito mais tempo ali para você ter realmente alguma coisa efetiva na melhora do paciente. Já a PNL, em 2 sessões ou uma, você consegue acabar com a fobia que uma pessoa tinha. Então, a gente consegue encontrar nesses cursos de PNL muitos terapeutas, psicólogos que não estão só buscando fazer mais do mesmo, mas que estão buscando cada vez mais entender como funciona o paciente enquanto ser humano e enquanto indivíduo, individual. Então, ali se encontra terapeutas. Não sei se consegui esclarecer sua dúvida, porque no final os terapeutas estão recorrendo pra caramba a PNL. Até para quem está acompanhando e está achando o papo muito complexo, como aprender a PNL? É fácil? Olha, eu costumo dizer que tudo é difícil na vida. Aham. E você tem que escolher o seu difícil. É muito difícil você conseguir permanecer sempre no mesmo lugar, tendo os mesmos resultados, certo? Como diz aquela frase, se você quer resultados diferentes, você vai ter que fazer coisas diferentes. Albert Einstein. Albert Einstein, exatamente. E a PNL, ela usa muito isso. Se você quer ter os mesmos resultados, você vai fazer as mesmas coisas. Agora, você quer ter um resultado diferente? Você quer se dar melhor com seu marido em casa, com a sua esposa em casa? Você quer se dar melhor com a sua família? Com os seus amigos? Com o pessoal no seu trabalho? Você tem que fazer diferente, porque até aqui o que você fez não te ajudou em muita coisa. Você vai precisar mudar. Então, é difícil? O que é difícil? Escolha o seu difícil. Então, se manter da mesma forma para você é difícil, mas você fazer novas programações mentais, novos caminhos neurais é difícil, aí você vai ter que escolher. Eu costumo falar que difícil é você permanecer no mesmo lugar sempre reclamando das mesmas dores. Então, isso é uma coisa que eu nunca faço. Na PNL, eu consegui encontrar um meio de resolver as minhas questões internas. Foi muito mais difícil para mim estar sempre paralisada no mesmo lugar do que conhecer a PNL, fazer novos caminhos neurais, repetição, hábito, saturar o seu subconsciente de informações que iam contrários àquilo que eu estava habituada, mas mudou a minha vida. Profissionalmente, materialmente, né, falando financeiramente e também a relação com as pessoas. Hoje eu sou uma outra pessoa em todas as áreas da minha vida. Foi difícil? Mas teve as suas recompensas. Eu poderia ser a pessoa do passado que vivia reclamando das coisas. Não sou mais. Eu falo também que a PNL mudou a minha vida. Tem 2 conceitos, 2 pilares que são percepção e a flexibilidade. Primeiro, entender que as pessoas são diferentes. Eu sempre tive uma liderança natural. Eu sempre fui capitão dos times de futebol na escola, nunca fui o melhor, mas exerci essa liderança. Só que a minha forma de cobrança era mais incisiva. Como é que você errou esse gol? Meu Deus, ninguém erraria esse gol. Sim, erraria. Porque se você colocar 10 pessoas para chutar a bola na mesma posição, serão 10 chutes diferentes. Porque as pessoas estão pensando de formas diferentes. Uma pessoa vai querer chutar no canto, outra vai querer chutar no alto, outra vai querer chutar com força, outra mais colocado. Então as pessoas são diferentes. Dentro dessa percepção, aplicar a flexibilidade. No nosso curso pós, também dentro de tantas técnicas de apresentações, redes sociais, debates, apresentações, o que eu mais gostei, que eu aprendi muito também compartilhando com vocês, foi sobre liderança. O que eu aprendia e colocava em prática ali em sala de aula, no dia seguinte eu estava conversando com o meu time comercial, nas matinais. Você também aprendeu muito sobre liderança no nosso curso pós? Nossa, pra caramba, muito. E eu adorei o curso exatamente por causa disso, porque já falava de um tema que eu não tenho muito, né? Não tenho muito jogo de cintura ali em liderança. Agora que eu tô começando a entender um pouco mais, porque eu também já fui líder em algum momento na minha vida, e foi tenebroso, foi terrível. Foi um fiasco, literalmente. Porque eu não tinha esse conhecimento e nem tinha esse jogo de cintura com as pessoas. E aí eu queria cobrar, exatamente como você fazia, cobrar a pessoa de ser uma pessoa que ela não era.
né. Então, o curso me ajudou muito nessa parte de liderança, porque não sou uma líder nata, nunca fui, como diferente de você, Uhum. né, que sempre teve esses espaços aí em que cabia liderança, eu sempre fugi desse papel. Então hoje eu aceito e encaro muito melhor os desafios que também antigamente eu não gostava, e antigamente eu era terrível, né. Mas agora eu fui mudando e me lapidando, e essa transformação veio também do curso do pós por causa da liderança, que era algo que a gente não estuda normalmente no Academy, porque o Academy realmente é a iniciação, o Uhum. aprofundamento no ser humano. Agora o pós, a gente fala muito sobre liderança e a pessoa já está indo para a vida, e casou certinho com o meu momento de ser facilitadora. Porque aí você aprende como você dá o feedback, isso é super importante. Uhum. Você aprende como você consegue otimizar os processos das pessoas que estão ali sob a sua liderança, isso é importantíssimo. E cá entre nós, quase ninguém faz isso, né. Exatamente, quase ninguém. Além de liderança, falamos muito sobre vendas. Uhum. Como que é o seu dia a dia agora como corretora, Michele? É fácil bater meta, fazer todo o funil, aquele processo de vendas? Como que a PNL ajudou também na sua parte comercial? Ajudou muito, porque eu também não venho do ramo de vendas. Note que eu mudei toda a minha vida depois que eu comecei a fazer o curso de oratória. A minha mudança, virada de chave mesmo, veio de 1 ano e meio pra cá, desde que eu comecei a fazer o curso. Foi exatamente ali, porque eu não sei se você lembra, mas eu estava até desempregada na época, Verdade. e eu comecei até uma ou outra aula que eu faltei do curso, foi porque eu tinha que viajar para fazer as provas do Cresce. Uhum. Então foi um momento que eu entrei ali no curso de oratória e eu entendi o que eu precisava fazer escolhas. Eu não queria trabalhar mais para ninguém. Eu queria melhorar os meus relacionamentos. Eu queria ser uma outra pessoa que eu nunca me atrevi a ser. Eu queria entender coisas que eu nunca me coloquei a entender. Então, por isso, o curso me ajudou demais. Então, na época que eu procurei a Vox, em paralelo, eu fui fazendo o curso também do Cresce para poder ser corretora. Quando eu fui contratada, né, na empresa em que eu trabalho, o meu gerente, ele estava também começando a primeira vez dele como gerente, contratando um time comercial, e ele virou para mim e falou assim: "Nossa, você fala muito bem, e eu vou te contratar por causa disso", e me contratou por causa disso, porque ele falou que a minha oratória era muito boa. Mal sabe ele, mentira, ele sabe, que quando a gente fala sobre vendas, a gente não fala somente sobre como a gente fala, porque afinal de contas a fala representa 7% da nossa é isso comunicação. mesmo, 7% da nossa comunicação, ou seja, é muito pouco. A gente precisa entender que a gente tem outras coisas para explorar, para que a comunicação realmente fique ali redondinha, sabe, para que ela funcione. E uma dessas coisas é a escuta ativa. Se eu não escuto o que o meu cliente quer, o que ele está falando, eu estou falhando. Eu estou falhando na comunicação. Então, eu tenho sim esse hábito hoje em dia de falar bem, de conhecer bem o meu produto, de entender bem como a pessoa funciona, se ela é mais auditiva, trazer esses elementos para ela entender melhor o meu produto. Mas eu também tenho essa escuta ativa, de saber o momento que eu devo procurar, o momento que eu devo silenciar um pouco, o momento que eu devo entender o que ele está procurando e buscar uma alternativa que seja para ele, exatamente para ele. A gente vem de uma cultura que geralmente as pessoas falam que vendedor é tudo chato, né? Então foi uma coisa que eu precisei desconstruir. Os vendedores de hoje, que estão focados em aprender técnicas de PNL para implementar no trabalho, eles vão se dar muito bem, porque a PNL é exatamente sobre isso, é você falar bem, show, mas também é sobre você ouvir bem, captar bem a mensagem e você fazer com que o outro entenda o que você está querendo dizer, né. Comunicação não é só falar. Não é só falar. Muito pelo contrário, tem muitos outros pilares também que nós desenvolvemos aqui na Vox. Michele, se alguém ainda tem dúvida que o nosso curso transforma, está aqui uma prova viva. Começou como estava desempregada na época, hoje corretora, palestrante, facilitadora, mentora, várias outras funções. Nessa mesma sala, você realizou um workshop para casa cheia, com convidadas lindas como a Carol, a Nianara, a Aline, com o tema Empodere a sua comunicação. Eu lembro de uma aluna também que chegou para você: nossa, Michele, eu queria ter a sua autoestima. É um dom? Como ser empoderada assim? Dá uma dica para as mulheres que estão nos assistindo, para os homens também. Eu quero ter essa autoestima.
Olha só, a minha autoestima não é uma coisa que eu gosto de falar sempre, porque ela é até visível demais, né, então tem gente que fala assim: "Nossa, que arrogância". Não, o que você chama de arrogância, eu chamo de autoconfiança. Boa. Eu precisei desenvolver isso ao longo do tempo. Primeiro, porque eu não sou os padrões estabelecidos pela sociedade, nunca estive dentro deles. Não sou branca, não sou magra, né, não tenho cabelo liso, então eu precisei internalizar esse estado interno e entender quem eu sou. A partir do momento que você entende quem você é, ninguém te tira do seu estado de espírito, ninguém te abala. E isso é uma coisa que eu tenho dentro de mim desde sempre. A PNL ela ajudou a entender até por que eu funcionava dessa forma. E são os estímulos que a gente vai recebendo de, você não é assim, ou você é assado dessa forma. E aí você vai entendendo essas coisas, você fala assim, caramba, eu preciso tomar posse de quem eu sou. Eu preciso entender quem eu sou. E quando você entende quem você é, ninguém te segura mais. Mas esses processos só acontecem com autoconhecimento. A partir do momento que você começa a entender quem você é, ninguém te tira do trono. E aí é questão de tempo para você chegar onde você quer. Por isso que eu estou nesse caminho, andando degrau por degrau, porque eu sei aonde eu quero chegar, porque eu sei quem eu sou. Então, quando eu era mais nova, quando eu tinha ali 17, 18 anos, eu até já comentei com você sobre isso. Eu fiz uma ancoragem, coisa que eu nem sabia o que era, mas eu criei um personagem para mim e nesse personagem ele tinha tudo o que eu achava que a Michelle deveria ser. Uma mulher empoderada, uma mulher maravilhosa, uma mulher que conversa bem. E eu fui lapidando isso no meu caminho aí, no longo da minha Você trajetória. criou um avatar. Um avatar, exatamente, que nada mais é do que uma âncora, Uhum. né? É um avatar para mim e eu internalizo ele de uma forma que quando eu preciso utilizar, ele está à minha disposição. Eu acesso ele e simplesmente a mágica acontece, porque aí eu vou realmente falar como a Michelle que eu criei, que é a Lady Shell. É realmente um personagem, um avatar que eu criei exatamente para acessar esse estado. Então, quando eu comecei a fazer isso, começou a vir naturalmente a autoestima, porque ela estava nesse personagem. Então, eu sempre utilizei, sempre saí poderosa na rua? Não. Tem vezes que não tô nem aí, tô indo no freestyle, entendeu? Tem dia que eu tô e tá tudo certo. É a Michelle também. Aham. Engraçado, né? Nos Estados Unidos eles fazem muito isso. A Beyoncé mesmo tem um avatar dela que eles chamam de alter ego. O alter ego é um personagem que você cria, que tem características diferentes da sua personalidade, e você acessa quando você precisa. Ela usa a Sasha Fierce para poder simular a Beyoncé no palco, que não é a Beyoncé, é a Sasha Fierce. E toda aquela explosão de mulher dentro do palco. Então, acho que na época pode ser que isso tenha acontecido e ficado no meu subconsciente, não vou negar. Mas eu vi que nos Estados Unidos algumas pessoas, a Nicki Minaj, por exemplo, também usa alter ego. Então eles usam alguns personagens, eu fui criando o meu. E fui utilizando tanto que a Michelle ficou naquele último estágio que a gente fala da comunicação. Ficou no No automático. automático, exatamente. Então essa é uma dica que eu dou para muitas pessoas. Entendam quem vocês querem ser. E a partir disso, acessem esse estado com mais frequência. Você vai se tornar. Michele, que bate-papo sensacional. Se deixar, nós ficaríamos horas e horas falando sobre PNL, comunicação, muitos outros assuntos. Mas para finalizar, da mesma forma que nós finalizamos uma aula na Vox, aquela palavrinha na caixa, em apenas um ano e meio, tantas coisas aconteceram na sua vida, mas se for para resumir, sua jornada no Academy, no pós e como facilitadora, em uma palavra. Revolução. 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 Porque não foi só uma evolução, foi uma explosão que aconteceu dentro de mim, me revirou do avesso e me fez ser quem eu sou hoje. Que revolução, Michele. Foi muito gratificante acompanhar toda essa jornada que está apenas começando aqui na Vox. Muito obrigado por esse bate-papo. Obrigada a você. A casa é sua, essa sala é sua É e minha. continue transformando vidas através da comunicação. Obrigada, Daniel. Eu que te agradeço pela oportunidade sempre que você me deu e por tudo que você viu em mim. Isso fez muito parte do meu crescimento. Significou muito para mim. Obrigada, viu? Muito obrigado. E para você que quer revolucionar a sua vida, transformar a sua comunicação, ter uma aula com a Michele, comigo, venha para a Vox. Está esperando o quê? Transmita a sua mensagem e transforme seu mundo.